Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso curso com uma grande revisão dos temas de direito processual penal, os temas mais importantes dessa disciplina. Meu nome é Fábio Roque, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal, atualmente atuo na Magistratura Federal já há alguns anos, em uma vara criminal, e vou procurar trazer aqui, como eu disse, um compilado das ideias mais importantes de alguns temas essenciais do direito processual penal. Bom, o que nós temos a dizer? Para começo de conversa, me colocar inteiramente à disposição para o que eu puder ajudar. Pode entrar em contato comigo por intermédio das redes sociais. Eu sempre digo que rede social é uma forma de dar continuidade ao trabalho, fornecendo conteúdo jurídico gratuitamente, de modo que estamos à disposição no Instagram lá como Professor Fábio Roque, lá no nosso canal do YouTube como Fábio Roque Araújo e no Facebook também como Fábio Roque Araújo. No que se refere ao canal do YouTube particularmente, estamos ali fornecendo uma série de conteúdos jurídicos gratuitamente, tais como temos lá o projeto do Código Penal comentado, o projeto do Código de Processo Penal comentado, temos um projeto do pacote anticrime comentado, tem muito conteúdo lá gratuitamente disponibilizado para vocês, e vocês, como eu disse, pode mandar também seus questionamentos, suas dúvidas, pode mandar ali pelo direct lá do Instagram, recebo muita coisa, tento responder tudo, nem sempre consigo dar conta, mas me esforço para tentar responder tudo, então fiquem absolutamente à vontade porque estamos à disposição. Bom, meus amigos, nós vamos trabalhar aqui. E é importante que eu faça aqui algumas referências de bibliografia. Eu sempre digo, se você estiver em busca de uma bibliografia, eu vou aconselhar a nossa coleção Didático. Eu digo se estiver em busca, porque se você já tem seu livro de cabeceira no processo penal, já encontrei o livro que eu acho que é um livro que rende a leitura, que é uma leitura que flui, que traz conteúdo bom. Então, se você já encontrou seu livro de cabeceira, fique com ele. Essa escolha de bibliografia tem um quê de personalidade, porque concurseiros, assim, né, quando começa a estudar e pega a indicação de bibliografia de alguém que já passou, aí alguém diz, pronto, é o livro X, aí pronto, esse é o santo grau e tem que ser o livro X. E às vezes você pega o livro X e você não se adapta à leitura, você não gosta, enfim. Então é por isso que eu digo, na verdade, você tem muitos livros, você tem alguns livros muito bons no mercado. A leitura não é única, não é porque você vai escolher o livro X no lugar do livro Y que você não vai passar. Não, tem livros muito bons. E aí a escolha de bibliografia tem esse quê de personalíssimo, de você conhecer mais de um livro, não comprar mais de um livro, não é isso que eu estou falando, mas você conhecer mais de um e escolher aquele que realmente se adapta de uma forma mais adequada para vocês. Então, quem ainda não tem um livro de cabeceira, quem está em busca do livro de cabeceira, vou indicar o nosso livro da coleção Didático, ele está aqui à disposição, é o livro Processo Penal Didático, um livro meu em coautoria com o professor Klaus Negri Costa. Aqui atrás vocês percebem que tem os livros também de direito penal dessa mesma coleção. A gente tem o direito penal parte geral, o direito penal parte especial e o processo penal didático. Tá? Além disso, eu tenho um outro livro de processo penal que é o Código Comentado, é o CPP para concursos, um livro em coautoria com Nestor Távora. Todos esses livros que eu estou falando são livros da editora Juspodium. Tem também o Legislação Criminal para concursos, enfim, tem uma série de livros aí, caso vocês tenham interesse em conhecer. E como eu disse, a escolha de bibliografia tem um quê de personalismo. Pegou qualquer desses livros, não se adaptou à leitura, não gostei do estilo e etc., parte para outro. É por isso que eu digo, antes de escolher, antes de comprar o livro, escolha, né? Procure conhecer mais de um, folheia na livraria, leia algumas páginas disponibilizadas no site da editora, enfim. E aí, quando você encontrar aquele livro com o qual você se adapta, aí sim você parte para a aquisição. Bom, o que acontece, meus amigos? Então, dito isto, já me apresentei, já falei quais serão os nossos tópicos, né, os principais temas aqui do direito processual penal, a abordagem aqui sucinta, uma grande revisão, uma abordagem de temas essenciais efetivamente, já falei de bibliografia, já coloquei à disposição meus canais de comunicação, então sem mais delongas, vamos trabalhar. Vê comigo aqui na tela, eu já começo com o nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar aqui com o tema, meus amigos, princípios do processo penal. Eu gravei um conjunto de aulas também para tratarmos de direito penal.
E eu comecei justamente com os princípios do direito penal. A gente fez uma grande revisão de direito penal também, e eu comecei com os princípios do direito penal. Aqui nessa nossa grande revisão do processo penal, eu vou começar também com os princípios. A parte principiológica é muito importante. Primeiro porque a parte principiológica, ao contrário do que muita gente acredita, muita gente negligencia essa parte, mas é uma parte que cai muitas questões. No final aqui a gente vai trazer algumas questões, como a gente costuma fazer, foi essa dinâmica, foi essa sistemática que a gente adotou lá nas aulas de direito penal. Então eu vou trazer aqui, da mesma forma que eu trouxe lá para questões de princípios de direito penal, eu vou trazer aqui também questões de princípios de processo penal, para a gente mostrar que efetivamente essas questões caem, mas mais do que isso, meus amigos, às vezes a questão ela não cobra o princípio, mas você consegue responder a questão porque você tem uma boa base principiológica. Então esse tema, ele realmente é o alicerce da construção do seu conhecimento naquela disciplina. Primeiro, eu repito, porque caem questões sobre princípios, mas eu reitero, mais do que isso, é importante a gente entender que questões sobre outros temas a gente consegue responder conhecendo uma boa base principiológica. O primeiro princípio que eu quero trazer aqui, meus amigos, é o princípio da inocência. Princípio da inocência, e aí você pode chamar de princípio da presunção de inocência, você pode chamar de princípio do estado de inocência, você pode chamar de princípio da situação de inocência, ou você pode chamar ainda, uma expressão criticada pela doutrina, mas acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, princípio da não culpabilidade. Então, eu repito, você pode chamar de presunção. Presunção de inocência é o nome mais conhecido. Então, presunção de inocência, mas outros preferem dizer estado de inocência, situação de inocência, ou apenas princípio da inocência, e o Supremo também utiliza a expressão não culpabilidade. Por que o Supremo utiliza a expressão não culpabilidade? Porque esse princípio ele está expresso na Constituição. Lembra que alguns princípios são expressos, outros são implícitos. Né? No direito penal, a gente já comentou, é assim. No processo penal também é assim. Então, esse está expresso, é o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. E nos diz que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, como ninguém é considerado culpado, daí o Supremo utilizar essa expressão não culpabilidade. Então, o Supremo utiliza a expressão princípio da não culpabilidade como sinônimo de princípio de presunção de inocência. Reitero que não culpabilidade é uma expressão criticável em doutrina, até porque era uma expressão utilizada pelo Código de Arturo Rocco, que foi ministro da Justiça de Mussolini. Então muitos falam dessa base fascista da ideia de não culpabilidade. Os fascistas se recusavam a falar em presunção de inocência. Para o Supremo, que é o que vai importar para a sua prova, presunção de inocência e não culpabilidade serão expressões sinônimas. Mas o que é que eu tenho a dizer de mais importante aqui sobre a inocência? Eu vou colocar na outra tela, olha só. Princípio da presunção de inocência, algumas coisas são muito importantes. Primeiro, meus amigos, é importante lembrar que quando a gente fala em inocência, daqui nós teremos duas dimensões. Qual é a primeira dimensão do princípio da presunção de inocência? É a dimensão relacionada ao tratamento. Ao tratamento, significando dizer que ninguém será considerado culpado, ninguém pode ser tratado como culpado, senão após o trânsito em julgado da condenação. E aí é importante a gente entender o seguinte: os princípios, eles devem ser interpretados, quando há uma colisão entre princípios, eles devem se harmonizar, eles não se excluem mutuamente, não é aquela aplicação tudo ou nada, né? Então eles são harmonizáveis, eles são compatibilizados. Por isso é importante a gente lembrar que o Supremo entende que não há direitos absolutos na nossa Constituição. O direito de inocência, ele também não é considerado absoluto. Quem vai nos dizer isso é o grande constitucionalista português Canotilho, quando ele diz que se o direito de inocência fosse revestido de caráter absoluto, não seria possível impor ao investigado ou ao réu as medidas cautelares. Imagina uma cautelar pessoal como a prisão. Como é que eu justifico o fato de que eu estou prendendo preventivamente alguém que é considerado inocente? É que ele é considerado inocente, mas essa inocência se compatibiliza com a possibilidade de medidas cautelares, desde que existam os requisitos de cautelaridade. O que viola o princípio da inocência é você decretar uma medida cautelar sem que existam requisitos de cautelaridade.
É por isso que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei de drogas na parte que dizia que para o investigado por tráfico, ou o réu por tráfico, ou o investigado ou réu, né, investigado na fase de investigação e réu na fase de processo, a lei de drogas dizia que não caberia nenhum tipo de liberdade provisória, nem mediante fiança, que essa Constituição proíbe mesmo, né, o tráfico é equiparado a hediondo e, portanto, é inafiançável, só que a lei dizia que também não ia caber liberdade provisória sem fiança. O Supremo veio e disse, não, aí é inconstitucional, porque aí eu estou impondo uma medida cautelar, que seria uma prisão preventiva, sem requisito de cautelaridade prisional. Eu estou prendendo alguém apenas pelo fato dele ser investigado por tráfico. Isso viola a ideia de presunção de inocência. Então, a inocência, ela pode ser compatibilizada com medidas cautelares, daí porque não é revestida de caráter absoluto, mas desde que estejam presentes os requisitos de cautelaridade prisional. Bom, é também com base nessa dimensão da inocência relacionada ao tratamento que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar no ano de 2019 as ações diretas de constitucionalidade de números 43, 44 e 54, todas do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que nos traz a ideia de que não seria possível a execução provisória da pena. Você com certeza lembra disso, isso foi muito debatido em doutrina também, mas foi muito debatido na imprensa, sobretudo porque envolvia ali a prisão de um ex-presidente da República, então teve muita repercussão na imprensa. Estou me referindo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava condenado em segunda instância e cumprindo a pena provisoriamente. Porque o que o Supremo Tribunal Federal passou a entender a partir de 2016? Antes, o Supremo, até 2009, o Supremo admitia a execução provisória da pena. De 2009 a 2016, o Supremo disse que não podia mais executar a pena provisoriamente. Só podia executar a pena depois do trânsito em julgado, salvo se fosse executar a pena para conceder benefícios penais. Ou seja, o sujeito é preso preventivo, mas ele pode ter os benefícios da execução penal. E a partir de 2016, o Supremo Tribunal Federal voltou a admitir a execução provisória da pena. E aí só em 2019, no julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade, em uma votação apertadíssima por 6-5, o voto de Minerva foi o voto do presidente, que era o ministro Dias Toffoli, Então, por 6-5, meus amigos, o Supremo entendeu que, por força do princípio da inocência, não é possível executar a pena provisoriamente. Ou seja, era o caso do ex-presidente, que eu vou citar a título de ilustração, porque eu tenho certeza que todo mundo acompanha pela imprensa. Ele foi condenado em primeira instância, aí houve uma condenação confirmada em segunda instância, ou seja, por um tribunal intermediário, que é o Tribunal Regional Federal. Tribunais intermediários são os tribunais de segundo grau, TRF, TJ, TRT. Então ali o TRF confirmou a condenação. E a defesa interpôs recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo estava entendendo a partir de 2016? Que como já tinha uma condenação confirmada em segunda instância, então poderia executar a pena. O Supremo estava entendendo assim. Só que em 2019 o Supremo disse não, porque o artigo 283 do CPP não prevê essa hipótese de prisão. O artigo 283 do CPP previu a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão que é decorrente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, uma pessoa que é investigada, ou que é condenada em primeira instância, ou que é condenada em segunda instância, ela pode ficar presa preventivamente. Mas ela não pode ficar presa apenas com uma execução da pena, uma execução antecipada da pena. Então, o Supremo, por 6-5, disse isso, que não pode mais executar a pena provisoriamente. Então, para alguém ser preso, ou é prisão em flagrante, ou é prisão preventiva, ou é prisão temporária, ou é prisão pena, que é aquela que deriva do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, disse o Supremo. É verdade que a lei anticrime
que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, a lei anticrime é a lei 13.964 de 2019, de 24 de dezembro de 2019. Entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. E essa lei criou mais uma hipótese de prisão no artigo 492 do CPP, cuja constitucionalidade tem sido muito criticada pela doutrina. Pelo artigo 492 do CPP, no tribunal do júri, agora, quando o sujeito é condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, já haveria o recolhimento à prisão, ou seja, uma espécie de prisão, ainda que não houvesse ali uma pena transitada em julgado e não há requisitos de prisão preventiva, nem temporária, nem flagrante, mas o artigo 492 do CPP cria essa nova modalidade de prisão, tá? O Supremo ainda não decidiu sobre a constitucionalidade da nova redação desse dispositivo. Bom, que mais aqui? Então o Supremo disse isso, tem essa questão então do tratamento. Importante a gente lembrar, meus amigos, que o Supremo reconheceu a constitucionalidade da lei da ficha limpa, ou seja, se o sujeito foi condenado por um órgão colegiado, a lei da ficha limpa diz isso, se ele foi condenado por um órgão colegiado, ainda que não tenha havido trânsito em julgado, ele é considerado inelegível. O Supremo entende que isso não viola o princípio da presunção de inocência, porque ali não estamos falando de consequências processuais penais propriamente dito. Ali a gente está tratando de um outro tema, que é o tema relacionado a condições de elegibilidade. Tanto é assim que essa condenação por órgão colegiado pode não ser uma condenação penal. Uma condenação ali por um tribunal de contas que desaprovou as contas do gestor, por exemplo, também viabilizaria a candidatura, tá? Bom, vamos lá, que mais? Aí eu disse que o princípio da inocência tinha duas dimensões. A primeira dimensão é essa relacionada ao tratamento, e a segunda dimensão, meus amigos, diz respeito ao ônus da prova. Ônus da prova, porque por força do princípio da presunção de inocência, o ônus de provar é do acusador. O ônus de provar é do acusador. Há quem entenda que o ônus de provar é sempre do acusador. Todavia, o que tem prevalecido é que o acusador tem o ônus de provar, mas a defesa tem o ônus de provar também aquilo que ela alega. Porque o CPP diz isso. Os artigos 155 e 156 diz que o ônus de provar é de quem faz a alegação. Mas veja, que o ônus de provar a materialidade, a autoria, o ônus é do acusador. Não é a defesa que tem que provar que não fez. É o acusador que tem que provar que ele fez. Mas a defesa vai provar aquilo que alegar. Então, se a defesa alega um excludente de licitude, a defesa é que deveria provar esse excludente de licitude. Tá? Esse dispositivo é criticado por alguns doutrinadores, né, que dizem que para fazer valer de verdade o princípio da inocência, todo o ônus da prova deveria ser do acusador. Mas como esses dispositivos não foram declarados inconstitucionais pela nossa jurisprudência, então o que vale é que o ônus da prova é de quem fizer a alegação. Tá? Volta comigo aqui para a tela. Que mais? Olha bem, então, deixa-me trazer aqui alguns outros princípios. Olha, um outro princípio que eu queria trazer é o princípio do devido processo legal. Devido processo legal, aí eu quero te recordar o seguinte. Quando a gente fala em devido processo legal, eu vou colocar aqui na outra tela também, deixar aquela primeira tela apenas para enumerar esses princípios. Quando a gente fala aqui, meus amigos, vou colocar aqui embaixo, devido processo legal, é importante lembrar que esse devido processo legal também tem duas dimensões. Uma dimensão que é procedimental e uma outra dimensão que é de caráter substancial. Então, a primeira dimensão procedimental e outra substancial. A dimensão procedimental diz respeito realmente ao respeito ao procedimento, ao respeito às regras do processo propriamente dito. Ao passo que na dimensão substancial ou dimensão material, nós temos aqui a necessidade de observância da lei com uma aplicação pautada pelas ideias de proporcionalidade, razoabilidade, embora o Supremo, na maior parte das vezes, considere proporcionalidade e razoabilidade como expressões sinônimas, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, diz isso nas suas obras, né? Que a diferença era apenas na origem das expressões, uma do direito europeu continental, outra do direito anglo-saxão, mas proporcionalidade e razoabilidade como sinônimos.
Claro que em direito constitucional, na doutrina, há quem divirja também em relação a isso, mas o Supremo tem alguns precedentes entendendo proporcional e razoável como expressões sinônimas. Mas o direito, o devido processo legal substancial é isso, é a observância e aplicação da lei pautada pelas ideias de proporcionalidade, de razoabilidade, uma aplicação justa, equilibrada. São expressões, todas essas expressões que eu utilizei aqui, são expressões utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? E há quem entenda ainda em doutrina que o devido processo legal é um princípio tão amplo, tão abrangente, que o devido processo legal ele seria um macro-princípio que abrangeria todos os outros princípios do processo penal. Há quem assim pense também. Bom, volta aqui comigo para a tela. O que mais a gente tem aqui de relevante? Trago ainda um outro princípio muito importante, meus amigos. Opa, aqui. Trago um outro princípio muito importante, que é o princípio do contraditório. Princípio, então, aqui do contraditório, tá? Bom, o princípio do contraditório, indubitavelmente, deriva do devido processo legal. Indubitavelmente deriva do devido processo legal. O que a gente tem a dizer quando a gente fala em contraditório? Quando eu falo em contraditório, eu estou trazendo aqui uma ideia dúplice. Qual a ideia dúplice do contraditório? Contraditório é o binômio ciência e participação. Ciência e participação. Claro que a gente pode utilizar outras terminologias também. Por exemplo, um grande processualista chamado Fazzolari, Hélio Fazzolari, ele, no lugar de ciência e participação, ele fala em informação e reação. É a mesma coisa, né? Então, ciência e participação, ou informação e reação. O que significa isso? Contraditório significa que a parte envolvida ali tem o direito de ser cientificada dos atos e a ela deve ser oportunizada a participação nos atos. Então, ciência e participação. É a mesma coisa de informação e reação. Ser cientificada dos atos é receber informação dos atos processuais. E poder participar dos atos significa poder reagir. Por isso que ciência e participação é a mesma coisa de informação e reação. Então, contraditório é isso, é esse binômio ciência e participação, tá? Lembrando que na fase de investigação, nós não temos contraditório, nós temos a fase inquisitiva ou inquisitorial, que significa exatamente isso, que não há amplo contraditório. A maior parte da doutrina vai dizer que não há contraditório. Há quem diga, é uma expressão que eu até prefiro, embora seja minoritária, há quem diga que, em verdade, a gente tem um contraditório muito mitigado. Não é que não tenha contraditório, é que o contraditório é muito mitigado. A gente tem um contraditório bem mitigado. Por exemplo, vale lembrar que, por força da súmula vinculante número 14, a defesa tem acesso aos elementos de prova que já foram produzidas na investigação. Ou seja, nós temos, ainda que parcialmente, a parte ali da ciência, a parte da ciência. E até a segunda parte, que é a reação ou participação, até ela pode existir. Porque o artigo 14 do CPP nos diz que o ofendido e o investigado podem formular requerimentos que serão acolhidos ou não pelo delegado. Ou seja, nós estamos diante de uma hipótese em que o contraditório é muito mitigado, daí porque a doutrina majoritária diz que nem há contraditório, que a fase é inquisitiva mesmo, que é inquisitorial. Cuidado, a lei anticrime acrescentou um dispositivo curioso ao CPP, que é o artigo 14A, que determina a obrigatoriedade de participação de defensor na fase de investigação, porque, veja, o defensor tem o direito de participar, mas não é obrigatória a participação dele. Ou seja, se o investigado não tem defensor, o delegado não é obrigado a nomear um defensor para ele. Isso acontece no processo, mas não na fase de investigação. Tá? Mas, agora com o artigo 14A, é obrigatória a participação de um defensor quando o investigado é membro das Forças de Segurança Pública ou das Forças Armadas e a investigação gire em torno de atuação em que tenha havido conduta criminosa com letalidade. Então, um policial militar, por exemplo, participando de uma operação e ele foi acusado de executar uma pessoa. Nessa investigação, é obrigatória a participação de um defensor para esse investigado. Tá? É uma novidade aí trazida pela lei anticrime, que entrou em vigor, como eu disse, em janeiro de 2020. Essa novidade está aí no artigo 14A do nosso CPP. Bom, volta comigo aqui para a tela. O que é que nós temos? Olha só. Bom,
Além da questão do contraditório, como muito próximo ao contraditório, nós temos a ideia de ampla defesa. Temos então a ampla defesa. Ampla defesa é interessante porque ela também tem duas dimensões. Veja, né, vira e mexe eu estou falando isso dos princípios, mas é assim mesmo. Por que ela tem a ampla defesa tem duas dimensões? Porque no processo penal, a ampla defesa se divide em defesa técnica e autodefesa. Defesa técnica e autodefesa. A defesa técnica, meus amigos, é aquela patrocinada por advogado. E aí é interessante a gente perceber que esse direito de defesa técnica é irrenunciável. É isso mesmo, o sujeito não pode renunciar. Claro que aqui eu estou falando da fase de processo e não da fase de investigação, como eu já mencionei. Na fase de processo, o sujeito não pode renunciar ao direito a um defensor técnico. Se ele não tiver defensor, ele não pode dizer não tenho e não quero ter. Não! Se ele não tem um defensor, o juiz vai designar um defensor para ele. Vai designar um defensor dativo, que preferencialmente será um defensor público. Então ele não tem o direito de dizer vou ficar sem advogado. Não. A única situação na qual ele pode fazer isso é quando ele mesmo é advogado, o próprio réu é advogado, e ele diz que ele mesmo vai atuar em defesa própria. Aí tudo bem, ele pode recusar a nomeação de um defensor, mas ele já é defensor. Ou seja, ele tem a defesa técnica do mesmo jeito. O que não dá é para ficar sem defesa técnica. Não dá. A defesa técnica é irrenunciável. E se não tiver defesa técnica, o processo é nulo. O processo é nulo, tá? É a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Então, a ausência de defesa técnica, a ausência de defesa, torna o processo nulo. E a sua deficiência nulificará o processo se restar demonstrado prejuízo para a defesa. Ou seja, a ausência de defesa não tem jeito, o processo é nulo. Mas se é uma deficiência de defesa, ou seja, o defensor era muito fraco, isso pode nulificar o processo ou não. Porque às vezes a deficiência da defesa é suprida pela atuação do juiz e até do promotor, que é órgão de acusação, mas também tem que ser fiscal da ordem jurídica, tá bom? Mas se a deficiência da defesa realmente prejudicou o réu, aí também vai nulificar o processo. Bom, mas eu dizia que além da defesa técnica nós temos a autodefesa. A autodefesa, como eu dizia, é a defesa do próprio réu. É a defesa do próprio réu, do próprio acusado. Então é o acusado ali que, por exemplo, vai, meus amigos, no interrogatório, ele vai depor, ele vai prestar sua versão, vai prestar suas declarações, vai apresentar sua versão. Ali é autodefesa, ali ele está se defendendo efetivamente, tá? Bom, e essa defesa, essa sim é renunciável. Ele pode não falar, ele pode confessar tudo, ou a gente pode até dizer, inclusive, que a depender do caso, isso nem é renunciar ao direito à autodefesa. Talvez essa seja a estratégia de defesa. Talvez silenciar seja a melhor estratégia de defesa para ele. Está dentro do seu direito. E talvez ele confessar também seja a melhor estratégia de defesa. Já está tudo provado mesmo, então vou confessar porque pelo menos com a confissão ele recebe um atenuante, que é o que está previsto no artigo 65 do Código Penal, tá bom? Agora veja, aqui nós estamos falando do direito à ampla defesa, mas aí eu quero que você lembre que lá quando a Constituição trata do tribunal do júri, a Constituição tratou do tribunal do júri lá, meus amigos, no artigo 5º, inciso de número 38, aí eu quero que você lembre que lá a Constituição não fala em direito de ampla defesa, lá se fala em plenitude de defesa. Então a gente tem o direito de ampla defesa como um princípio geral do processo penal, mas particularmente no tribunal do júri a gente não fala em ampla defesa, a gente fala em plenitude de defesa. E o que é a plenitude de defesa? A plenitude de defesa traz algumas consequências. Primeira consequência é que por força da plenitude de defesa, o defensor pode trazer argumentos metajurídicos. Então, o defensor não precisa ficar apenas no campo, na seara da defesa técnica propriamente dita. Ele pode trazer argumentos metajurídicos, argumentos de caráter filosófico, sociológico, reflexões, qualquer coisa que ele acredite ali que pode sensibilizar os jurados. Enfim, ele pode trazer argumentos metajurídicos. Esse é um ponto. Outro ponto da plenitude de defesa é que a plenitude de defesa permite ao juiz dissolver a sessão de julgamento se entender que o réu não está sendo defendido a contento.
Então, se ele entender, por exemplo, que ali no meio do julgamento, porque como eu disse, no processo em geral, a deficiência de defesa pode sim nulificar o processo, mas se restar provado prejuízo para a defesa. E esse prejuízo só é analisado a posteriori. Só que no tribunal do júri, não. Se no júri o juiz entender que o réu não está sendo defendido a contento, cabe ao juiz dissolver a sessão de julgamento, tá? Por força da plenitude de defesa. Bom, volta comigo aqui para a tela. Que mais? Aí nós temos um princípio também muito importante, meus amigos, que é o princípio da não autoincriminação. Não autoincriminação, né? Direito de não produzir prova contra si mesmo. Princípio da não autoincriminação, que é conhecido por expressão latina, que é o nemo tenetur si detegere, que significa que ninguém, assim, em uma tradução não literal, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Em uma tradução literal, nemo tenetur si detegere, significa dizer que ninguém é obrigado a se descobrir. É isso que significa. Não há o que temer por se deter, como se fala em trocadilho. Nemo tenetur si detegere significa que ninguém é obrigado a se descobrir. Né? A se descobrir. Uma dica para vocês. Em prova oral, procure evitar o latinismo. Tá? Procure evitar o latinismo. Por que procure evitar o latinismo? Porque, na verdade, existem 3 formas de pronúncia do latim. Eu quero que você lembre que o latim, quando ele foi redescoberto na Idade Média pelos glosadores, ele já era a língua morta. Ou seja, os glosadores descobriram ali os textos do direito romano e se debruçaram para traduzir e comentar. Esses comentários eram chamados de glosas, por isso que eles foram chamados de glosadores. Só que o latim já era a língua morta. Então ele foi redescoberto, ele ressurge, e aí surgem algumas formas de pronúncia do latim, mas o latim clássico, ninguém sabe exatamente como se pronunciava. A pronúncia mais conhecida do latim é o latim, que foi o latim utilizado, é o latim utilizado até hoje pela igreja. Essa é a forma de proeminência de pronúncia, que é um latim bem próximo da pronúncia do italiano. Mas existem outras 2 formas de pronúncia do latim que são muito menos conhecidas, e eu estou dizendo isso porque nemo tenetur si detegere, e eu já vi gente falando nemo tenetur si detegere, nemo tenetur si detegere, enfim, né? Mas procure evitar o latinismo. Então, nemo tenetur si detegere, quer dizer, não há o que temer por se deter, ou, de forma mais clara, ninguém é obrigado a se descobrir, ou ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, basta falar na sua prova oral, princípio da não autoincriminação, salvo se o seu examinador utilizar a expressão em latim. Aí pronto, você já viu qual é a pronúncia dele, você vai na mesma linha da pronúncia dele, né, para que o examinador ali não acabe retirando algum ponto, ainda que inconscientemente, por algo que você falou e não o agradou. Porque assim, a análise da prova oral tem um campo de subjetividade muito grande e que o examinador está te avaliando o tempo inteiro, mesmo que de forma inconsciente. Mas a forma como você entrou, a forma como você se posta, a forma como você fala, enfim, tudo isso, ainda que inconsciente, está sendo analisado. Né? Bom, volta comigo aqui para a tela. Que mais, meus amigos? Então, olha só, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, princípio da não autoincriminação, isso abrange o direito ao silêncio. O direito ao silêncio que é previsto constitucionalmente. O que se entende é que se prevê na Constituição mais do que o direito ao silêncio. O direito ao silêncio é um desdobramento desse direito de não produzir prova contra si mesmo. Então, por exemplo, tem o direito ao silêncio? Tem. Mas a mentira do réu não pode prejudicá-lo. Quer dizer, não existe um falso testemunho para quem não é testemunha. Não existe um crime de o réu mentir. Não existe também, no processo penal, meus amigos, litigância de má-fé por conta do réu que mentiu. Porque no processo civil, quando as partes alteram a verdade dos fatos, a litigância de má-fé é ilícito processual. No processo penal, não. O réu vai poder mentir sem que isso caracterize um ilícito processual. Mas cuidado com isso. Olha só, esse direito de mentir, entre aspas, daqui a pouco eu explico por que entre aspas, mas esse direito de mentir, ele não abrange as chamadas mentiras agressivas. Ou seja, eu tenho o direito de mentir para me defender, mas eu não tenho o direito de mentir para agredir. Então, se eu digo, olha,
não fui eu que cometi o crime, e não sei quem cometeu. Mas olha, eu sei de um outro crime, eu aproveito o fato de estar depondo na condição de réu para tratar de um outro tema em que eu imputo a responsabilidade criminal a uma outra pessoa por um outro fato que nem é objeto do processo. Então eu me aproveito ali que eu estou ali... Não, isso é crime. Ou seja, se eu estou agredindo alguém, imputando a responsabilidade a alguém, e isso não faz parte da minha estratégia de defesa, porque se eu dissesse não fui eu, foi outra pessoa, isso pode fazer parte da minha estratégia de defesa, eu estou ali tentando me defender. Mas se eu aproveito o ensejo da minha fala para acusar alguém mentindo, o direito ao silêncio e o direito de, entre aspas, direito de mentir, não abrange isso. Por que eu estou falando, entre aspas, direito de mentir? Porque é uma expressão muito polêmica, né? É feio você utilizar essa expressão direito de mentir. Por isso que a doutrina, boa parte diz, não existe direito de mentir, porque a mentira é um ato antiético e o direito, o ordenamento jurídico não pode respaldar uma postura antiética. Ora, há doutrinadores que dizem não, na verdade, aí você está utilizando um eufemismo, né? Você está dizendo não tem direito de mentir, mas da mentira não deriva nenhum tipo de sanção. Ora, se eu pratico um ato jurídico e desse ato jurídico não deriva sanção, é porque eu estou exercendo um direito. Por isso que haveria sim um direito de mentir, embora a doutrina majoritária seja muito resistente a essa expressão direito de mentir. Preferem dizer que não há direito de mentir, mas da mentira não derivam sanções de qualquer natureza. Mentira do réu, lembrando aqui, e que não abrange as mentiras agressivas, lembrando também. Outro ponto importante é que, de um modo geral, esse direito de não produzir prova contra si mesmo, ele abrange também o direito de não adotar posturas ativas no processo. Então, por exemplo, o réu não é obrigado a participar da reconstituição do crime, que tecnicamente é chamada de reprodução simulada dos fatos. O Supremo entendeu que o artigo 260, que possibilita determinar condução coercitiva para o réu vir ser interrogado, o Supremo entendeu que isso não é constitucional, que não foi recepcionado, ou seja, se ele tem o direito a permanecer em silêncio, ele tem o direito de não comparecer para prestar o depoimento também. Não pode haver condução coercitiva do investigado ou do réu, o Supremo decidiu isso. Então é isso, ele não é obrigado a fornecer material genético para que se faça uma perícia, ele não é obrigado a fornecer material genético, mas nada impede que as autoridades públicas peguem material genético que ele descartou. Um caso bem conhecido que ocorreu há alguns anos, mas que acabou sendo invalidado porque a menina não era ré, né? Ela... enfim, era um caso que desconfiava-se que a mãe dessa menina não era a mãe biológica e que teria sequestrado essa garota, né? E enfim, havia essa suspeita. E a menina, que obviamente tinha aquela mulher como mãe, né, pouco importa o aspecto biológico, hoje a gente sabe paternidade e maternidade socioafetiva, ela não queria fornecer material genético para que se demonstrasse que eventualmente não era a filha biológica daquela mulher. Então ela se recusou a fornecer o material biológico, mas ela estava em determinado local, fumando um cigarro, e ela jogou o cigarro fora, e pegaram aquele resto de cigarro, colheram a saliva dela e fizeram o exame de DNA. Isso seria possível? Olha, se ela fosse a investigada, ou se ela fosse a ré, isso seria plenamente possível. O que não se pode é obrigar o investigado, obrigar o réu a fornecer o material genético. Mas o material genético que ele já descartou, esse daí pode ser colhido sem maiores problemas, tá bom? Bom, volta comigo aqui para a tela. Que mais, meus amigos? Outros princípios ainda relevantes. Veja bem, vamos aqui para o princípio da motivação das decisões. Coloca aqui embaixo o princípio da motivação das decisões, ou também chamado de fundamentação das decisões. Isso está no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada. Lembre que no processo penal tem uma exceção, que é o veredito. Veredito é aquela decisão dos jurados, do conselho de sentença, que são 7 jurados reunidos. Tá? Ali é tido como uma decisão judicial, porque os jurados são, entre aspas, juízes leigos, ali eles constituem um órgão judiciário e a decisão dos jurados não pode ser fundamentada. Então, veja, não é a decisão do júri, é a decisão dos jurados.
porque a decisão do júri é uma decisão complexa. Ela tem uma parte que é o veredito e tem uma parte que é o ato ali que compete ao juiz-presidente. Então, o juiz-presidente prolata a sentença em cima do veredito. A prolação da sentença pelo juiz-presidente, essa é fundamentada, né? Fundamentada, inclusive, no veredito, né? Mas o veredito ele não é fundamentado. Então, motivação das decisões sim, mas com essa ressalva em relação aqui ao veredito lá no tribunal do júri, tá bom? Outro princípio muito importante aqui, meus amigos, é falarmos da questão do princípio do juiz natural, muito importante. O princípio do juiz natural, ele tem também alguns desdobramentos, duas dimensões também. Primeira dimensão do juiz natural é aquele que nos diz que não haverá tribunais ou juízos de exceção. Então, tribunais ou juízos ad hoc, né? Ad hoc, deixa eu escrever aqui. Ad hoc é para isto, né? Para o ato. Vou escrever aqui ad hoc, né? Ad hoc é para isto, para o ato. Então, não haverá juízos ou tribunais de exceção, significa dizer, não se pode criar um juízo ou um tribunal ex post factum, né? Ou seja, depois do fato praticado. Não se pode criar um juízo ou um tribunal para julgar um fato, especificamente um tribunal ou juízo ad hoc, como existiu no direito internacional, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg. Foi criado depois que acabou a Segunda Guerra para julgar os crimes praticados pelos nazistas. A mesma coisa aconteceu no Tribunal de Ruanda, né, para julgar aquele genocídio que ocorreu em Ruanda em 1994, que foi retratado pelo cinema no filme Hotel Ruanda. A mesma coisa aconteceu na ex-Iugoslávia, também foi criado um tribunal ad hoc no plano internacional. Agora, lembra que nós aderimos à jurisdição do TPI, o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma. A gente aderiu, né, com a emenda constitucional 45, previu que a gente aderisse a tribunais internacionais e etc., como jurisdição complementar. E lembre que o TPI não é um tribunal ad hoc. O Estatuto de Roma é claro ao dizer que o TPI não julga os crimes ocorridos antes da sua criação. Não é um tribunal ad hoc. Bom, que mais? Mas esse princípio do juiz natural tem outro desdobramento, que é o desdobramento, meus amigos, que exige, vou colocar aqui na tela, um juiz imparcial. Um juiz imparcial, que é tido como outro princípio também, a imparcialidade do juiz. Na verdade, não é só o juiz imparcial, é o juiz competente e imparcial. Juiz com competência da limitação da jurisdição, e o que é essa imparcialidade? Imparcialidade, isso é que muita gente confunde. Imparcialidade não se confunde com neutralidade. Não se exige neutralidade de ninguém, até nem se considera mais possível que alguém seja neutro. A ciência nem trabalha mais com paradigma de neutralidade axiológica, neutralidade valorativa. Nenhum de nós é neutro porque todos nós trazemos conosco as nossas cargas valorativas decorrentes da nossa história de vida, da nossa formação, dos nossos valores, enfim, não é? Mas o juiz, que não pode ser neutro, já que ninguém é, mas ele deve ser imparcial. O que é imparcialidade? Imparcialidade nada mais é do que o distanciamento dos fatos. É um juiz que está distante dos fatos. Ele desconhece os fatos e ele só passa a conhecer os fatos a partir da prova produzida em contraditório. É isso. Então, por exemplo, eu costumo dizer, é por isso, por exemplo, que a gente tem as causas de impedimento e suspeição. É por isso que o juiz não pode julgar um caso em que a vítima é o filho dele ou que o autor é o irmão dele, né? Porque ele não tem o necessário distanciamento dos fatos. Eu costumo dizer que é uma pessoa que passa no concurso, juiz de direito, vai lá no interior, está indo, chegando no fórum e vê na porta do fórum uma pessoa agredindo a outra. Esse juiz não pode ser o juiz do caso, ele é testemunha, porque ele tomou ciência dos fatos diretamente, então ele é testemunha, tem que ser um outro juiz para o caso. O juiz ele tem que ser imparcial, ele tem que estar distante dos fatos e aproximar-se dos fatos a partir da prova produzida em contraditório. Isso é que é a imparcialidade do julgador. Bom, que mais, meus amigos? Bom, além disso, claro, isso é imparcialidade tecnicamente, né? Porque é óbvio que também pressupõe que o juiz não tem interesse na causa, que o juiz não vai atuar como se fosse o acusador ou como se fosse o defensor, claro, né? Bom, que mais, meus amigos? Outro princípio muito importante é o princípio da paridade de armas. Paridade de armas, o nome é autoexplicativo, deriva da isonomia, então deve haver, tanto quanto possível, paridade de armas, mas a lei pode excepcionar a paridade de armas
para que, de algum modo, nós tenhamos aqui a questão relacionada, meus amigos, a ampliação do direito de defesa. Então, por exemplo, no processo penal, a Defensoria Pública tem prazo em dobro. Olha só, o Ministério Público não tem, tá? Não confunde com o processo civil. O Ministério Público não tem prazo em dobro, mas a Defensoria tem. Então, o que é isso? Isso é uma exceção à paridade de armas para ampliação do direito de defesa. E justamente por falar em direito de defesa, é que nós temos aqui também a lógica do indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu, réu aqui com a letra O e sem acento, porque está em latim, indúbio pro réu é essa lógica de acordo com a qual a dúvida milita em benefício do réu. Na verdade, o princípio ele é um pouco mais amplo. O princípio é o favor rei, né? Que é o benefício ao réu. O princípio é mais amplo. Indúbio pro réu, boa parte da doutrina chama de princípio, mas na verdade é uma técnica de julgamento. Indúbio pro réu é uma técnica de julgamento que deriva do favor rei, que é essa lógica de favorecer o réu, favorecer a defesa, ampliar o direito de defesa. Bom, que mais? Aí nós temos, meus amigos, o princípio da identidade física do juiz. O que é isso? Identidade física do juiz significa que o juiz que conduziu a instrução, ele deve julgar o feito. O juiz que estava à frente da instrução, quero que você lembre que instrução é o momento de produção de prova. Então, o juiz que estava à frente da instrução é ele quem deve julgar o feito, tá? Bom, o que é que acontece aqui, meus amigos? O que acontece é que, claro que isso tem exceções previstas na própria lei. Então, a identidade física do juiz é ressalvada nos casos previstos em lei. Por exemplo, as hipóteses de remoção do juiz, de promoção, aposentadoria, exoneração, enfim. Então, todas essas hipóteses, obviamente, excepcionam. Férias, licença, todas essas hipóteses excepcionam a ideia de identidade física do juiz. Tá? Bom, outro princípio que eu quero trazer aqui, cuidado com ele, é o duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição, para a maioria da doutrina, tem uma discussão pelo seguinte: a Constituição não previu expressamente o duplo grau de jurisdição. Mas a Convenção Americana de Direitos Humanos previu. A Convenção Americana de Direitos Humanos é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. E, como a gente sabe, foi internalizada no ordenamento jurídico com status de supralegalidade. Ou seja, a lei disse que, por ser o Supremo disse que, por ser uma Convenção de Direitos Humanos que não passou pelo processo legislativo das emendas constitucionais, então está abaixo da Constituição, mas está acima da lei. Então tem status de supralegalidade. Então, há autores, a maioria, que diz, não, duplo grau de jurisdição é um princípio que existe no Brasil, mas que não está previsto na Constituição, então não tem status constitucional, tem status de supralegalidade por conta da previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos. E existe uma parcela minoritária no Brasil que diz, não, tem status constitucional, é que não está previsto expressamente na Constituição, mas está previsto implicitamente. Por que está previsto implicitamente? Porque a Constituição previu a existência de juízes de primeiro grau, de juízes de segundo grau, né, que são os desembargadores, lá no âmbito estadual, por exemplo. Então, previu a existência de tribunais superiores. Então, por exemplo, na Justiça Federal, o artigo 109 trata da competência dos juízes federais de primeira instância. Mas o artigo 108 trata da competência dos tribunais regionais federais. A Constituição falou na existência de recursos? Não. A Constituição fala em revisão criminal, que não é recurso, é ação autônoma de impugnação. Fala em habeas corpus, que também não é recurso, também é ação de impugnação. Mas não fala em recurso a Constituição. Mas como a Constituição previu primeira instância, segunda instância, Tribunal Superior, então há quem diga que o duplo grau de jurisdição está expresso, ou melhor, está implícito no texto constitucional. Bom, outro princípio sobre o qual eu não vou me alongar muito, porque a gente ainda vai tratar em uma aula lá na frente, é o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Né? Vou colocar aqui o princípio da exigência das provas lícitas. A inadmissibilidade das provas ilícitas é um princípio, meus amigos, muito importante, mas como eu disse, sobre este aqui, eu não vou me alongar muito, porque esse é um princípio que a gente vai analisar lá na frente, quando a gente chegar no tema provas, tá? E aí, por fim, o princípio que eu quero trazer é o polêmico, é o mais polêmico. Hoje, muitos dizem não ser mais um princípio, né?
que seria a verdade real ou verdade material. Hoje muitos falam não em princípio da verdade real, mas em mito da verdade real. Verdade real ou verdade material, durante muito tempo foi considerado um princípio do processo penal. A doutrina mais clássica pensa assim, né? Pensava assim, que é essa ideia de que, contrapondo-se à ideia de verdade formal do processo civil você teria uma verdade formal, uma verdade instrumental, que é aquela lógica de acordo com a qual o que não está nos autos não está no mundo. E a verdade real ou material não seria diferente, porque permitiria ir além daquilo que está nos autos para obter a verdade. Só que isso é muito criticado porque essa foi uma lógica que legitimava, por exemplo, os processos da época da Inquisição. Era pela ideia de alcançar a verdade acima de tudo que se legitimava as torturas, a ausência de defesa, a violação de garantias. Então essa ideia de verdade real já era muito criticada. E aí depois passou-se a questionar se seria possível alcançar uma verdade real, já que a verdade tem um quê de subjetivo. Ou seja, duas testemunhas que viram o mesmo fato vão falar a verdade contando versões diferentes. Né? Então, será que é possível alcançar uma verdade real? Será que a verdade é alcançável? E aí hoje muitos falam não mais uma verdade real, mas uma verdade processualmente construída. Enfim, hoje é uma grande resistência a essa ideia de verdade real. Meus amigos, como o nosso prazo aqui está chegando ao final, deixa-me trazer aqui algumas questões, né, para a gente analisar esse tema aqui, porque tem alguns outros princípios que a gente vai falar no decorrer dos nossos próximos encontros, porque tem alguns princípios que são específicos de determinados temas e não princípios gerais do processo penal. Então, por exemplo, quando a gente chegar no tema ação penal, a gente vai ver o princípio da obrigatoriedade, mas é um princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, não é um princípio geral do processo penal. Tá, vê comigo aqui uma primeira questão de CESP, questão de Tribunal de Justiça, né, juiz de direito do substituto lá do Pará, concurso de 2019, que diz assim: acerca de princípios processuais constitucionais, assinale a opção correta. Primeiro diz assim: em razão do princípio da inocência, caso o crime seja um fato típico, antijurídico e culpável, caberá à acusação provar a inexistência da causa de exclusão de antijuridicidade alegada pelo réu. Veja, aí é que está, né? É como eu disse, você vai encontrar autores dizendo isso aqui mesmo, dizendo que, por conta do princípio da inocência, todo o ônus da prova é da acusação. Todo o ônus da prova é da acusação. E que, portanto, para a defesa não precisaria provar nada, bastaria alegar. Então, a acusação vem e diz: ele matou, é fato típico, ilicitude, culpabilidade, e a defesa bastaria alegar, mas foi legítima defesa, ou seja, uma exclusão de ilicitude, né? Exclusão de antijuridicidade. E aí, caberia à acusação provar que não houve a exclusão de antijuridicidade. Há autores que defendem isso, mas não é o que prevalece. Por que não prevalece? Porque o CPP diz que o ônus de provar cabe a quem fizer a alegação, e isso não foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, se é a defesa que alega excludente da antijuridicidade, é a defesa que tem que provar a excludente de antijuridicidade. É por isso, meus amigos, que essa alternativa foi considerada errada. Lembrando que essa história, que o ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação, é o artigo 156 do CPP. Tá? O 155 e o 156 tratam disso, mas essa expressão está no 156. Vamos lá. Então, essa primeira está errado, né, por conta desse artigo 156, o ônus de provar incumbe a quem fizer a alegação. Alternativa B, em razão do princípio indúbio pro réu, como eu disse, né, indúbio pro réu, na verdade, é uma técnica de julgamento, mas como a maioria entende que é um princípio, veja que a CESP, aqui a Sebrasp, também considera como princípio, né? Então, em razão do princípio indúbio pro réu, a qualificadora do crime de roubo pelo uso de arma será excluída se o réu alegar ter utilizado um simulacro de arma de fogo que tenha sido confundido pela vítima. Então, vamos lá. Então, em razão do princípio do indúbio pro réu, a qualificadora do crime de arma pelo uso... a qualificadora do crime de roubo pelo uso de arma. Aqui já tem um erro, tá? Porque uso de arma não é qualificadora. Uso de arma é majorante, ou seja, é causa de aumento de pena. Tá? Então já tem um erro aqui. A gente gravou aqui, como eu disse, 10 aulas com temas essenciais de direito penal, em que chega lá na parte de teoria da pena a gente procura explicar isso.
Vamos lá, o que mais? Aí ele diz assim, será excluída se o réu alegar ter utilizado um simulacro de arma de fogo que tenha sido confundido pela vítima. Não, é aqui exatamente, veja, o mesmo raciocínio que responde a alternativa A, responde a alternativa B. Ora, se o réu alega isso, então o ônus de provar incumbe a quem fizer a alegação, artigo 156 do CPP, e por isso não é indúbio pro réu, é ônus da prova dele, é ônus dele de provar, tá? Bom, vamos para a próxima. Então, a segunda também está errada. Olha a terceira. Fere os princípios do contraditório e da ampla defesa a não intimação da defesa acerca da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha arrolada residente em outra comarca, né? Sim, correto, é isso mesmo. Olha, foi expedida a precatória, foi expedida uma precatória, então tem que intimar a defesa para o fato de que houve a expedição da precatória. O que não precisa é, lá no juízo deprecado, intimar a defesa da data da audiência. Aí não, basta o juízo deprecante intimar a defesa que expediu a precatória, e aí é ônus da defesa começar a acompanhar as diligências lá no juízo deprecado. Então essa terceira alternativa está correta. Olha a alternativa D. O princípio do juiz natural impede o desaforamento de julgamentos do tribunal do júri para comarca que não seja circunvizinha de local que gere dúvida acerca da imparcialidade dos jurados. Não, está errado. O que acontece? Existe o desaforamento lá no tribunal do júri. Veja que aqui que trata de princípios, mas exige aqui conhecimento de alguns temas de processo penal, e como é um curso de revisão, a gente aproveita para fazer essa revisitação desses temas. Desaforamento ocorre lá no júri, ou seja, o júri deixa de ser realizado na comarca X e vai para a comarca Y por algumas questões, né? Por exemplo, a ausência de imparcialidade dos jurados, o risco à segurança do réu, né? Enfim. E aí, nesse desaforamento, não é necessário que seja uma cidade circunvizinha. Nesse desaforamento, o que diz o CPP é que será na comarca mais próxima, onde não existam aqueles empecilhos lá do juízo originário, tá? Bom, volta comigo aqui para a tela. Então, quando ele diz assim, o princípio do juiz natural impede o desaforamento de julgamentos de tribunal do júri para comarca que não seja circunvizinha de local que gere dúvida acerca da imparcialidade dos jurados, não necessariamente será a comarca circunvizinha, como eu dizia, será a comarca mais próxima, mas não necessariamente circunvizinha. Até porque será a comarca mais próxima onde não existam efetivamente aqueles impedimentos. Se as comarcas circunvizinhas possuem aquele impedimento, então será alguma outra. Bom, volta comigo aqui para a tela. A última alternativa que diz assim, fere o princípio da vedação de provas ilícitas a apreensão sem prévia autorização judicial de busca de substância entorpecente na residência de investigado por associação criminosa para o tráfico ilícito de drogas. Não, se a droga estava lá, então tem uma situação de flagrância, porque existe um crime permanente, o que não dá é para enfim, os agentes públicos tentarem a sorte. Ou seja, eu tento invadir, mas se tem elementos que indiquem a presença da droga, então caberia a caracterização do flagrante sim, tá? Bom, meus amigos, com isso eu fecho por aqui. A gente trouxe então esse tema princípios do processo penal. Mais uma vez eu me coloco à disposição para o que eu puder ajudar. Lá nas redes sociais estamos no Instagram como Professor Fábio Roque, no Facebook e no YouTube como Fábio Roque Araújo. Me coloco à disposição e a gente vai ter ainda outros 9 encontros para a gente revisitar vários temas de processo penal. Foi um grande prazer, fiquem com Deus e até a próxima.